Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu estou aqui gravando mais uma correção para vocês aí, tá? Do YouTube, com a participação do chat tanto da Twitch quanto do YouTube, corrigindo a prova da OBA de 2019, beleza? Então aqui, ó, estamos com a primeira questão. São 7 questões de astronomia, então até a questão 7 aqui é astronomia, e aí a 8, a 9 e a 10 são questões de astronáutica, tá? Que envolve um pouquinho aí mais de conhecimento de física, né, do que mais de astronomia, é a mescla dos dois. Beleza, então ó, essa primeira questão aqui, ó, eu vou copiar. Então tá aqui a nossa primeira questão e vamos lá para nossa lousa, né, colocar a questão aqui para vocês, ó. Deixa eu ver o tanto que está aparecendo ali para vocês. Beleza, acho que está aparecendo certinho. Eu vou fazer a conta aqui do lado. Quem tiver no chat, se quiser me dar um feedback aí se o tamanho tá bom, vocês estão conseguindo ler. Eu aqui na minha tela estou conseguindo ler perfeitamente. Espero que vocês estejam conseguindo ler também a questão, senão eu posso aumentar mais, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó, essa primeira questão ela fala de luminosidade de estrelas, né? Então vou ler aí para vocês. A luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela e depende apenas de seu raio e de sua temperatura superficial. Já o seu brilho depende da distância dela até nós. Podemos comparar a luminosidade de uma estrela à potência de uma lâmpada comum. Uma lâmpada comum tem 60 watts acesa. Por exemplo, terá sempre 60 watts a qualquer distância que esteja de nós. No entanto, ela será mais brilhante quando a gente estiver perto de nós. A luminosidade L de uma estrela é proporcional ao seu raio elevado ao quadrado e à sua temperatura T, superficial elevada à quarta potência. Se adotarmos as unidades solares, ou seja, se medirmos L em medidas de luminosidade solar, R em unidades de raio solar e T em temperatura solar, podemos escrever uma equação para calcular o raio de uma estrela em comparação ao raio do Sol. Chegando na equação que ele está dando aí para a gente. A luminosidade solar, né, um L em luminosidades solares vai ser igual o raio da estrela ao quadrado vezes a temperatura ao cubo e tudo isso em unidades solares. Chegando a essa formulazinha que ele está dando aqui no cantinho para a gente. Ó. Vou circular para vocês essa formulazinha aqui. Ó. Vamos pegar a canetinha vermelha. Essa daqui. Ó. Então ele está dando essa fórmula para a gente aí, ó. R igual raiz de L sobre temperatura ao quadrado. E agora que ele deu a equação, ele vai dar um exemplo para a gente. Então uma coisa, pessoal, que vocês têm que reparar bastante é o seguinte. As questões de astronomia, elas explicam para vocês o que elas querem. Mesmo que você não saiba, você vai conseguir fazer, tá? Então, ó, o raio raiz da luminosidade sobre temperatura ao quadrado, sempre em relação ao Sol. Então vamos dar um exemplo. Spica da constelação de Virgem é 12.100 vezes mais luminosa que o Sol, ou seja, L igual 12.100 a luminosidade do Sol. Ó, ele fala que tem que estar em luminosidades solares. E possui uma temperatura superficial de 22.200 Kelvin, ou seja, em luminosidades solares, né, é só dividir por 6.000 esse número, você vai chegar à relação dela com o Sol, que é 3,7 vezes a temperatura do Sol na superfície. Logo, o seu raio será a raiz, né, da luminosidade, 12.100, em luminosidades solares, dividido pela temperatura em relação ao Sol ao quadrado. Então fica 3,7 ao quadrado, fazendo essa continha, dá 8 vezes o raio do Sol. Então, agora que o exercício ensinou tudo pra gente, tá vendo? Então, a gente vai conseguir resolver qual é a luminosidade dessa outra estrela que ele está falando aí. Ó. Agora que você já sabe calcular o raio de uma estrela, calcule o raio de uma estrela com 10.000 vezes a luminosidade do Sol e a temperatura superficial de 12.000 Kelvin. Ó, ele está falando aqui, ó, 12.000. Ou seja, a temperatura, né, em relação ao Sol vai ser 12.000 dividido por 6.000, que é a luminosidade do Sol. Corta os zeros aí, ó. Ela é 2 vezes, né, a temperatura do Sol. E aí é só colocar na formulazinha, pessoal. R igual raiz
A luminosidade em relação ao Sol é 10.000 vezes, ó, 10.000 vezes a luminosidade do Sol. Ou seja, o L é 10.000, que é 10 a quarta, L Sol, tá? Dividido pela temperatura ao quadrado, né? Essa temperatura é em unidades de 6.000, tem duas unidades 6.000 aí. Então, o T ao quadrado vai ser 2 ao quadrado. Então, vai ficar aí, ó, 10 a quarta dá 10 ao quadrado, que é 100, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, a gente vai chegar que o raio dessa estrela é 100 dividido por 4, que dá 25 vezes o raio solar, né? O R Sol. Então, essa aqui, ó, é a resposta da letra A, tá? Então, essa aí é a resposta da letra A, 25 vezes o raio do Sol. Beleza? Tá vendo? Ó, o exercício ele ensinou tudo para mim, né? Eu só tive que ler com calma e prestando atenção nas unidades, né? Tem que estar sempre em relação ao Sol. Então ele fala, a temperatura da estrela é 12.000. Se a do Sol é 6, quantas vezes a temperatura do Sol? O dobro, né? 2 vezes a temperatura do Sol. E substituir, né, essas coisas aí na formulazinha que ele mesmo forneceu para a gente, chegando na resposta que é 25 vezes o raio do Sol, essa estrela aqui na letra A. E aí como você responderia, né? Colocaria lá 25 vezes o raio do Sol, tá? Essa seria uma resposta possível para a questão, né? 25 vezes o raio do Sol, tanto faz. Beleza, pessoal? Alguém aí que está no chat quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Se não, vamos embora. Fechou. A letra B, ó. A letra B. Ele está falando aqui na letra B, ó. Vamos colocar a letra B aqui para baixo. Na letra B, ele está perguntando o seguinte, ó. Calcule o raio de uma estrela com 0,04 vezes a luminosidade do Sol e a temperatura superficial de 24.000 Kelvin. Então vamos lá. Então a temperatura, né, é 24.000. Se eu quero achar em relação ao Sol, eu divido pela temperatura da superfície solar. Corto os zeros, 24 por 6, 4. Então ele tem 4 vezes a temperatura do Sol. E aí, a luminosidade, ele está falando, ó, a luminosidade é 0,04 a luminosidade solar. Eu posso transformar esse aqui para a notação científica, vai ficar 4 vezes 10 a menos 2. Por quê, pessoal? Porque fica mais fácil, porque eu estou fazendo conta aqui de cabeça para vocês, tá? Então fica mais fácil para mim colocar em notação científica. E aí ele quer saber o raio. O raio vai ser raiz de L sobre temperatura ao quadrado. Então o raio vai ser raiz de 4 vezes 10 a menos 2, dividido por temperatura ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então o raio vai ser raiz de 4, 2, raiz de 10 a menos 2, 10 a menos 1, dividido por 4 ao quadrado, 16. E aí eu vou conseguir chegar no raio dessa estrela, né, fazendo essa continha aqui. Ó, o 2 e o 16 eu posso simplificar, dá 8 e aqui sobra 1. 1 dividido por 8 vezes 10 a menos 1. Tá? 1 dividido por 8, deixa eu pensar, por 4 é 0,25, por 8 dá 0,125 vezes 10 a menos 1. Então o raio vai ser, eu tenho que aumentar aqui uma casa depois da vírgula. Raio do Sol. Ó, então fica isso daqui, ó. O raio do Sol é 0,0125 o raio do Sol. Então o raio dessa estrela é muito menor que a do Sol, ó. É quase 100 vezes menor, né? Então eu poderia escrever isso aí em notação científica, seria 1,25 vezes 10 a menos 2 raio do Sol. Tá? Essa aqui seria a resposta nossa da letra B, tá? 0,0125 o raio do Sol. Então, é a mesma coisa, só que aqui, ó, por que essa letra B é um pouco mais complicada? Porque os números não são tão redondos, né? Não fica tão fácil de fazer a conta, tá? Mas o jeito de se fazer a questão é o mesmo. Beleza, pessoal? Então, ó, ele deu a fórmula, ensinou como calculava dando um exemplo, era só você fazer 2 vezes esse mesmo exemplo que você conseguiria calcular aí o raio das estrelas que ele pediu tanto no item A quanto no item B. Fechou? Essa aí é a questão 1.
deixa eu fazer uma divisão aqui, ó, que daí eu posso disponibilizar essa luzinha para vocês aí em algum lugar. Ó lá, vou passar a régua aqui. Beleza. Aí eu coloco a questão 2 aí do lado. Então vamos lá. Questão 2, ó, sobre leis de Kepler. Deixa eu copiar e colar aqui para vocês. Questão 2 vai até aqui. Fechou. Vamos dar um zoom aqui, ó. Dá uma diminuidinha. Qualquer dúvida, pessoal, que está vendo aí, é só digitar no chat, tá? Beleza. A questão 2, ó, é sobre leis de Kepler, né? Aí ela fala assim, ó, as leis de Kepler são 3 leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler de 1571, ele viveu até 1630, um matemático e astrônomo alemão. Kepler estudou observações colhidas por mais de 20 anos pelo astrônomo Tycho Brahe, que viveu de 1546 a 1601, e descobriu por volta de 1605 que os planetas seguiam 3 leis matemáticas. A primeira lei é a lei das órbitas, diz que a órbita de cada planeta é uma elipse e o Sol se encontra em um dos focos. A segunda lei é a lei das áreas, afirma que a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei é a lei harmônica, relaciona o quadrado do período orbital dos planetas diretamente com o cubo da sua distância média ao Sol. A figura mostra a órbita da Terra fora de escala e bem mais achatada, ou seja, a órbita da Terra ela é praticamente um círculo, tá? Uma circunferência. E aí ele está mostrando uma elipse, né? Então ele está exagerando aí para mostrar meio que o Kepler falou, né? E as posições da Terra ao longo do ano. Tudo bem. Então, ó, é para escrever certo ou errado em frente a cada uma das afirmações, tá? Então a gente vai escolher aí se está certo ou errado. Então vamos lá, pessoal. Ó, a primeira. Entre março e abril, a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho. Então ele está falando aqui, ó, a velocidade nesse período aqui é maior do que a velocidade neste período aqui. Então, aí entra uma questão que é a seguinte, tá? A gente tem que lembrar que ele varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, isso aqui é em relação à velocidade areolar, tá? Que é a velocidade com que ele varre áreas. Em relação à velocidade escalar, que é a velocidade com que ele está fazendo essa trajetória aqui elíptica, acontece o seguinte fenômeno. Quando ele está aqui, no que a gente chama de periélio, o periélio, pessoal, é o ponto mais próximo ao Sol. E aqui ó, é o afélio, né? Afélio é o ponto mais afastado do Sol. É lógico que você fala, professor, então por isso que julho é inverno, porque a gente está mais longe do Sol? Não, porque se é inverno para a gente, é verão lá no hemisfério norte. Então, as estações de ano não tem nada a ver se é quente ou se é frio com o afastamento ou aproximação do Sol, tá? Mesmo porque a diferença entre quilômetros aqui não é tão grande. Mas acontece um fenômeno que aqui, ó, a velocidade da Terra na órbita é maior, né? A velocidade no periélio é maior do que a velocidade no afélio. Então, quando as coisas estão mais próximas ao Sol, ele passa numa velocidade maior. Então, por isso que aqui, ó, de dezembro para janeiro, parece que na órbita, né, ele correu uma distância muito maior, ó, tá vendo? Ó, a distância entre os meses é muito maior. E de junho para julho, ó, a distância é menor, porque ele está mais devagar aqui nessa região. Então, ó, em março e abril, ele está mais rápido do que em maio e junho. Por quê? Porque está mais perto do afélio, então aqui ó, a velocidade está diminuindo e aqui a velocidade era maior. Então essa aqui ó, está correta, né? C de certo. Entre março e abril, a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho. Aí a segunda, em fevereiro, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Ó, ele vem aumentando nesse sentido aqui, ó, certo?
Quando ela está vindo para cá, a velocidade maior que teve foi em janeiro. Então, em fevereiro, a velocidade está diminuindo. Então, está errado. A força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita. A força gravitacional, pessoal, aí vocês têm que lembrar dessa formulazinha aqui, ó. Força gravitacional é a constante da gravitação universal vezes a massa do Sol, a massa do planeta, no caso a Terra, aí, dividido pela distância ao quadrado. Como a distância varia, né, em cada ponto aqui a força gravitacional também vai variar, porque cada hora a distância tem um valor. Então também está errada. Pela terceira lei de Kepler, podemos afirmar que julho, a velocidade orbital da Terra, é a menor. Né? Então ele está falando, ó, nesse ponto aqui, a velocidade orbital da Terra é a menor. E aí você fala, bom, eu posso afirmar isso? Posso. Né? Eu acabei de explicar para vocês que lá no afélio a velocidade vai ser a menor possível, aqui vai aumentar, em janeiro vai ser a maior possível. Só que não é por causa da terceira lei. A terceira lei de Kepler, ele fala que a período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai ser uma constante. E ela tem a ver com todos os planetas que orbitam o Sol. Né? Então, se eu colocar o período da Terra, quanto tempo leva a Terra para fazer esse giro aqui? Ó? 1 ano. Qual a distância da Terra até o Sol? É 1 unidade astronômica. E aí eu calculo a constante. Se eu fizer isso para os mesmos dados, o período de Júpiter, por exemplo, para o raio de Júpiter, ou o período de Saturno pelo raio de Saturno, isso aí vai fazer com que eu calcule essa constante e consiga obter uma relação entre planetas. Então, não tem nada a ver com a lei de Kepler, tá? Saber que a velocidade orbital da Terra é a menor. Pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é a maior. Isso. Ó. A segunda lei ela fala que varre áreas iguais em tempos iguais, né? E essa lei das áreas, ela consegue mostrar para a gente que aqui, ó, né, essa área aqui, ó, tem um raio muito maior, ó, tá vendo? E aí, aliás, esse raio aqui é muito menor, ó. E aqui, ó, tem um raio muito maior, tá vendo? A distância é muito maior. E aí eu consigo falar que ele percorreu, né, um ângulo aqui, ó, né? Se eu fizer a distância que ele percorre é o ângulo vezes o raio, né? Como o raio aqui é maior, ó, né, o ângulo vai ser muito menorzinho. E aí, isso aí me leva a crer, então, que a velocidade orbital é maior, né, pela segunda lei de Kepler, tá? Então, está certa essa última afirmação aí. Beleza, pessoal? Essa é a segunda questão, ó. Então, para quem não sabe, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que daí eu já vou falando aonde estão isso aí, né, no meu canal aqui no YouTube, né? Se a gente vir aqui, ó, no meu canal, em vídeos, ó, essa aula aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu vou até colocar aqui, ó. Deixa eu entrar nela. Essa aula aqui, ó, deixa eu copiar e já vou jogar nos chats aí, ó. É aula só das leis de Kepler, tá? Então, eu tenho aula das leis de Kepler e da gravitação universal dessa questão 2 aí, ó. Então, eu vou digitar aqui, ó, nos chats. Tô colocando aí para vocês os links dessas aulas aí, ó. Para quem quer entender um pouquinho mais, eu explico tudo isso lá. A questão 1, que fala sobre luminosidade de estrelas, eu não tenho uma aula específica sobre estrelas, né? Eu tenho uma aula sobre evolução das estrelas, eu não falo tanto de luminosidade ou das equações, eu até preciso fazer uma aula dessa, né? Mas essa aula de evolução estelar aqui, ó, eu comento um pouco sobre o que é luminosidade, né, e brilho das estrelas aqui, tá? Mas eu não coloco as fórmulas, né? Eu faço mais para as pessoas entenderem aí como é o diagrama HR, que é esse diagrama aqui que fala um pouco da evolução estelar. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Questão 2 já foi. Vamos para a questão 3. A questão 3 aqui, ó, falando sobre um pouco da missão, né, que teve para a Lua. Deixa eu colocar a reguinha aqui de novo. Fazer uma divisão aí. Qualquer dúvida, tá? Vocês mandam ver no chat aí que eu respondo, tá, gente? O objetivo de fazer essas aulas ao vivo e não gravada é vocês conseguirem tirar as dúvidas de vocês. Olha lá. A questão 3 é essa daqui, ó. A Apollo 11
pousou no Mar da Tranquilidade, que é uma região na Lua, né, que é um pouco mais plana, tá? E por isso que eles escolheram essa região para pousar a primeira missão que chegou até a Lua, né, fazer o primeiro pouso lunar. Em 20 de julho de 1969, transformando Neil Armstrong no primeiro homem a pisar na Lua. A imagem ao lado traz os nomes de alguns mares, né, que ele fala, marés, mares, e crateras famosas e o local dos pousos das missões Apollo da 11 até a 17. Os engenheiros cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apollo 11 deveria acontecer um pouco depois de o Sol ter nascido. Ó a informação aqui, ó. Um pouco depois do Sol ter nascido no local escolhido, o Mar da Tranquilidade. Baseado no que você acabou de ler, faça um X debaixo da imagem onde representa a fase da Lua que no dia do pouso da Apollo 11 estava, né? O local do pouso está marcado em todas as imagens com um círculo branco. Então vamos lá, pessoal. Se ele pousou um pouco depois do Sol ter nascido, né? Não pode ser esse daqui, por quê? Porque aqui, ó, isso daqui, ó, é a divisão da parte iluminada, que é essa aqui que eu estou pintando de vermelho, e a parte escura da Lua. Então aqui nessa parte aqui, ó, né, nessa parte 1 aqui, ó, o Sol não está batendo, ele só está batendo na parte 2. Se o pouso aconteceu aqui, ele está falando que foi um pouco depois do Sol ter nascido no local. O Sol nasceu aqui ainda? Não, porque está de noite, tá vendo? Ele está na sombra. Ele está na parte escura da Lua. Aqui, ó, a divisão está aqui, ó. Aqui está na parte iluminada? Está na parte iluminada. E acabou de ser iluminada? Acabou, ó. Essa aqui é a certa. E aqui, ó, nessa aqui, ó, o Sol, ó, o tanto já que aumentou o brilho da Lua aqui, ó. Isso aqui acontece uns dias depois, então aqui não foi logo depois do Sol ter nascido, foi alguns dias depois, né? Então aqui está a parte escura e aqui a parte iluminada, só que, ó, pousou na parte iluminada, o Sol já tinha nascido, mas foi logo depois, ó, pouco depois. Então pouco depois, pessoal, só pode ser essa segunda opção aqui. Essa aqui não pode ser, tá? Então são essas duas opções aí que a gente tinha. Então, vocês entenderam, né? O Sol, pessoal, na Lua, ele demora alguns dias para iluminando ela, né? Tanto que o ciclo lunar tem 28 dias, por isso que são as fases da Lua. Então, a fase da Lua que ele pousou foi essa daqui, ó. O Sol tinha acabado de nascer nesse local aqui, ó. Né? Ele acabou de iluminar esse ponto aqui. Beleza. Aí vamos para a letra B. A necessidade de que o Sol estivesse em um ângulo específico no dia do pouso da Apollo 11 era restritiva, limitando a data de lançamento da missão. Se ela não ocorresse na data prevista, a NASA deveria esperar pela próxima oportunidade para lançar a missão. Sendo assim, assinale a alternativa correta. A NASA poderia lançar a missão Apollo 11, e aí ele quer saber justamente, pessoal, quando que eu vou poder lançar de novo se acontecesse algum imprevisto, né? Algum imprevisto nessa missão. Ó, ele tem um período pequeno, né, para fazer esse lançamento. Então, ó, se ela não ocorresse na data prevista, né, ele pousou no dia 20, então ele deve ter saído aqui da Terra no dia 17, 16, assim. Quanto tempo ele teria, né, para fazer essa missão? Se não ocorresse a data prevista, nada deveria esperar pela próxima oportunidade para lançar a missão. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Nada poderia lançar a missão Apollo 11 em qualquer dia do mês, mas sempre ao meio-dia? Não, né? Se ele quer essa necessidade que o Sol esteja em um ângulo específico, né, ele tem que estar mais ou menos aqui, ó, né? Se eu lançar qualquer dia, só que ao meio-dia, eu posso ter o Sol em qualquer posição, né? Porque ao mês, né? Ao longo do mês, ele vai tendo vários tipos de iluminação aqui na Lua, né? Pensa que o Sol ele está mais para a direita na primeira imagem, ele está um pouquinho mais, aqui ele já está mais para cima, né? Ó, então a Lua está aqui, ó. Em relação à Lua, o Sol está fazendo isso daqui, ó. Tá? Então, quando é a lua cheia, ele está de frente para a lua. Quando ele está angulado, né, ele tem uma outra iluminação e assim por diante. Em apenas um dia de cada semana, também não, né? Ele não pode lançar por causa desse negócio das fases da lua. As fases da lua são de mês em mês. Então, ele pode fazer em apenas 2 dias de cada mês. Tá certo, né? Ó, essa fase específica aqui dessa figura
ele pode ter um vão aí de 2 dias para chegar na angulação que ela tá? No máximo. Se passar disso, já vai cair em outra fase, já vai ter outra angulação solar lá na região onde eles pousaram. Então essa aqui é a certa, a alternativa certa é a terceira. Em apenas uma semana do ano? Não, né, pessoal? O ciclo lunar é de mês em mês, então não é por ano, é a cada mês. Sempre que a Lua estivesse no perigeu? Não, não tem nada a ver com a posição lunar em relação à Terra, né? Perigeu, pessoal, é quando está mais próximo da Terra e apogeu é quando está mais afastado da Terra. Não tem a ver com isso, né? Já que o que a gente está falando é a angulação solar e não a distância que eu vou ter que viajar até a Lua, tá bom? Então, são essas as duas alternativas da letra da questão 3, né? A segunda aqui e a terceira aqui. Tá bom? Aí, ó, já foram 3, hein? Em 30 minutos aí de live. Fazendo bem explicadinho aí. Então vocês veem que 3 horas para fazer a prova da OBA é mais do que suficiente, né, pessoal? Eu estou levando 10 minutos por questão, que daria aí 1 hora e 40 minutos para você terminar a prova, tá? Então você tem o dobro desse tempo quase, praticamente, tá? Então dá mais do que suficiente o tempo para vocês realizarem a prova. Então, questão 4 aqui, ó. Questão 4. Vamos lá fazer a quarta questão de astronomia. Olha lá, questão 4. Questão 4 fala o seguinte: em virtude de sua alta temperatura, na ordem de 2 milhões de graus Celsius, a parte mais externa da atmosfera do Sol, chamada de coroa solar, é responsável pela emissão de um fluxo constante de partículas muito energéticas para todo o espaço, conhecido como vento solar. Essas partículas são, em sua maioria, elétrons, prótons e partículas alfa. Partículas alfa, pessoal, para quem não sabe, é o núcleo do hélio ionizado, tá? Então é um próton e um nêutron, né, sem elétrons. Isso que é uma partícula alfa. O vento solar faz com que o Sol perca massa em uma taxa de cerca de 2 milhões de toneladas a cada segundo. Por conta do vento solar, quantos anos demoraria o Sol para perder a massa equivalente à massa da Terra? Então vamos lá, ó. Ele está dando a informação ó, que ele perde 2 milhões de toneladas a cada segundo. Então vamos ter que fazer uma transformação para a gente saber em quilos, porque a massa da Terra que ele está dando aqui ó, é em quilos, beleza? Então vamos lá, ó. 2 milhões de toneladas. Então vamos lá, 2 milhões, 2 milhões é o 2 com 6 zeros, de toneladas, né? Aí tem um negócio que chama análise dimensional. Eu sei que uma tonelada, ela tem quantos quilos? 1000 quilos. Ó, então é 1000 quilos a cada tonelada. Tonelada corta com tonelada, eu vou multiplicar esse número por 1000. Então vai ficar 2, aí tem 3 zeros, 6 zeros, com zeros do 1000 aqui, 9 zeros. 2 vezes 10 a nona quilos por segundo. É isso que é a taxa de massa que o Sol perde, tá? Por segundo. Beleza. Então ele perde isso, aí ele quer saber quantos anos demora para o Sol perder a massa equivalente à massa da Terra. Então vamos pegar, dividir a massa da Terra, né? Eu vou pegar, vou pegar a massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24, e fazer a mesma transformação. Ó. Eu tenho a massa em quilos, certo? Eu tenho uma taxa de quilo por segundo, ó. 2 vezes 10 a nona quilos por segundo. Né? Se eu dividir esse número por esse, eu vou achar quantos segundos eu vou ter para queimar tudo isso. Né? E aí ele quer saber quantos anos. Depois eu vou ter que transformar os segundos em anos. Então vamos lá. Ó. 6 dividido por 2 dá 3. 10 a 24 dividido por 10 a 9 é só fazer a subtração dos expoentes, né? 24 menos 9. Fazendo 24 menos 9 dá 15. 10 elevado a 15. Fechou. 10 elevado a 15. Aí eu posso pegar esse número que está em segundos e fazer outra transformação, né, de análise dimensional. Ó. Ele fala que um ano tem 3 vezes 10 a 7 segundos. Ó. Então, 3 vezes 10 a 7 segundos, esse resultado foi em segundos,
é um ano. E aí o resultado dessa conta aqui, ó, se eu pegar esse número e dividir por esse, vai dar em ano. Então vamos lá, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Aqui, ó, 10 a 7 por 10 a 15 dividido por 10 a 7, só fazer a subtração. 15 menos 7 vai dar 8, não é isso? 10 elevado a 8 anos. Então pode colocar resultado assim, ó, ele quer o valor em anos, tá? Pode ser em notação científica, se você quiser escrever isso aí, é 1 com 8 zeros, ó. Então dá 100 milhões, ó, 8 zeros, 100 milhões de anos. É a resposta do exercício. Ó. Quanto tempo demora para ele queimar a massa da Terra? 100 milhões de anos ele queima a massa de uma Terra, né, em vento solar, por conta do vento solar. Então, essa era um exercício, pessoal, de análise dimensional e notação científica. Olha lá, vamos voltar aqui ao canal do YouTube. Ó. Aqui no canal do YouTube, nos meus vídeos, ó, tem uma aula só sobre notação científica. Esse episódio aqui, ó. Tá? Pô, até eu tô sendo taxado pelo meu próprio vídeo, né? Propaganda aí. Pula anúncio. Olha lá, notação científica. Eu explico como fazer essas contas de notação científica, né, e análise dimensional nesse vídeo aqui, ó. E é um vídeo bem curto, tem 26 minutos, tá? Então, não deixem de ver lá, porque daí você vai conseguir fazer essas contas de uma maneira mais fácil, né, do que fazer na mão todas essas transformações. Mas era só ou fazendo análise dimensional, ou uma coisa que você pode usar aqui, ó, é regra de 3, tá? Regra de 3 também você consegue resolver essa questão. Porque ó, ele vai dando relação. Ó, 1 tonelada é 1000 quilos. Então, 2 milhões de toneladas vão ser quantos quilos? Aí você faz a regra de 3, você vai chegar nesse número aqui. Aí faz a mesma coisa, regra de 3 aqui, você vai chegando nos resultados só por regra de 3. Ó. Você teria que fazer uma regra de 3, 2, 3 regras de 3, você chegaria no resultado, tá bom? Beleza, deixa eu ver. Tá bom. Então vamos para a questão 5. Estou vendo se alguém mandou mensagem, alguma coisa. A live para vocês tá tranquila. Vou fazer uma linhazinha aqui, ó. Fechou. Vamos lá. Questão 5. Pronto, consegui enquadrar a questão toda. Olha lá. Questão 5 na tela. Beleza. Ó, o dia 29 de maio de 1919 entrou para a história como o dia em que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, anunciada em 1905, foi confirmada na cidade de Sobral, no Ceará. A teoria da relatividade afirma que a massa dos corpos deforma o próprio espaço próximo a eles. Então é a teoria que o espaço-tempo ele é deformado com a presença de corpos que possuem massa. Então, quando o corpo é muito grande, essa curvatura, né, no espaço-tempo é muito grande. De modo que um raio luminoso é desviado pela deformação. Essa curvatura da luz só poderia ser observada através de um eclipse total do Sol, ou seja, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra em uma parte do planeta. Com o eclipse, a luz ofuscante do Sol desaparece e se pode ver o brilho das estrelas próximas. Ou seja, quando você está de dia, a Lua entra, né, na frente do Sol, tampando a luz do Sol que vai vir aqui para a Terra. Isso aí faz com que eu consiga enxergar o céu como se fosse à noite, consigo ver as estrelas que vão passar próximas ao Sol. Era essa a teoria que eles estavam tentando comprovar, que tinha estrelas que estavam atrás do Sol, mas que a gente veria, ou seja, a luz fez uma curva, né, na região próxima ao Sol e conseguiu chegar aqui na Terra.
Os astrônomos sabiam que no dia 29 de maio de 1919 haveria um eclipse total do Sol e que a umbra, ou seja, o lugar com sombra, né, da Lua, passaria pela cidade de Sobral, no Ceará. Foram para lá cientistas norte-americanos, brasileiros e ingleses do Observatório Real de Greenwich. O método de observação era simples. No momento em que a Lua cobriu o Sol, várias chapas fotográficas de câmeras acopladas aos telescópios foram tiradas em sucessão para registrar a posição das estrelas que estivessem próximos à borda do Sol. Depois, essas fotos foram comparadas a chapas parecidas tiradas 3 meses depois, durante a noite. Com a conclusão foi que Einstein estava certo e a luz realmente fazia curvatura. A imagem ao lado traz o esquema deste eclipse. A faixa estreita escura representa o caminho da umbra, parte mais escura da sombra. Fez na superfície da Terra e de onde o eclipse solar total pôde ser visto. Ó, então é só nessa faixazinha aqui, ó, tá vendo? Por isso que nem todo mundo vê o eclipse total e fica escurão, né? O dia vira a noite. É porque é uma faixa muito pequena em relação ao tamanho da Terra, né? A gente costuma ver os eclipses parciais do Sol, né? Inclusive esse ano ocorreu um. E no meu canal do YouTube, ó, se vocês quiserem, tem um vídeo. Aí é vídeo do Física E, não é vídeo da Oba. Mas esse vídeo aqui, ó, que fala exatamente sobre eclipses solares, tá? Então deixa eu pular o anúncio aí. Meu Deus, né? Tô sendo taxado de anúncio toda hora. Aí, ó. É um videozinho que eu explico exatamente como que funciona os eclipses e falo do eclipse solar, né, que a sombra da Lua causa na Terra, tá bom? Então esse videozinho explica todo o fenômeno do eclipse solar, tá? Então vamos lá, voltando para a questão. Fora dessa faixa, o eclipse foi parcial, como a Lua cobrindo progressivamente menos o Sol. As faixas onde a Lua cobriu 100 a 80% do Sol, entre 80 e a 60% do Sol, mostradas na figura. Fora do quadriculado, a Lua não passou na frente do Sol em momento algum. Ó, então vamos lá, vamos entender o que ele está falando. Ó. Aqui nessa faixa, né, foi 100% do Sol, tá? Então as faixas onde a Lua cobriu 80% são mostradas na figura. Ó. Então essa faixa, né, aí vem de 80 a 60, 60 a 40, 40 a 20, 20% a zero. E essa região aqui, ó, que está fora desse quadrado aqui, ó, nem soube que existiu eclipse nesse dia. Né? Tanto essa faixa aqui quanto essa daqui. Ó. O Sol iluminou totalmente essas faixas, a Lua não entrou na frente dessas regiões aqui. Beleza, então é isso que quer dizer esse gráfico aí. Então, vamos lá. Aí na letra A, ele quer saber. No mapa, pinte de qualquer cor duas regiões da Terra, ó, duas regiões, ó, dica, onde o eclipse solar de 1919 foi parcial e a Lua cobriu entre 40 e 20. Então vamos pintar de verde, pessoal. Ó, entre 40 e 20. Essa faixa aqui, ó. Aí é só vir aqui, ó, no mapinha e pintar entre 40 e 20. Ó, eu pintei uma, só que ele fala duas regiões, ó. Por quê? Porque é em cima e embaixo, ó. Entre 40 e 20. Essas duas regiões aí é a letra A, tá vendo? Então eu pinto duas regiões entre 40 e 20. Beleza? Aí a segunda questão. A umbra, ou seja, essa região aqui, ó, ela percorre, é um disco, certo? De 270 km de diâmetro e percorre a superfície da Terra nesta velocidade. Com estes dados, calcule a duração em minutos de um eclipse solar num ponto bem central por onde passa a umbra. Ou seja, ó, vamos supor, ele está falando assim, o disco, né? Ele tem esse tamanho aqui, ó, 270 quilômetros. Então vamos imaginar que você estava bem aqui, ó. Você está aqui, ó, vendo o eclipse. Aí começou. Ou seja, vai passar até esse ponto aqui, ó. Então quanto vai passar, né, a sombra? Vai passar 270 quilômetros de sombra por cima de você. Quando
passar, você vai acabar, né? Você vai estar aqui desse lado e aí acabou o eclipse, tá? E com qual velocidade que ele vai passar? Com essa daqui, ó. Então, usando a formulazinha da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Eu vou descobrir quanto tempo. E ele quer saber em minutos, tá? Atentem-se, pessoal, às unidades que pede, tá? É descontado nota se não tiver na unidade que ele pediu. Então, vamos lá. Velocidade, 2.160 km por hora. Qual é o tamanho do diâmetro que vai passar por mim? Vai passar 270 km, né? Que é a sombra da Lua na Terra. E quanto tempo? É o que eu vou descobrir. Aí, vamos lá. O ΔT. O ΔT está dividindo, passa para lá multiplicando, esse número vai estar multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ficar 270 dividido por 2.160. Tá. Então tem que fazer essa divisãozinha aqui no braço, não tem como. Então vamos lá. 2.700 dividido por 2.160. Dá para dividir? Não, é número menor. 0, põe um 0. 2.700 para 2.160 dá 1. Então vamos lá, 2.160. Aí aqui vai dar 40, 40, 640. Não, 540, desculpa, porque vai emprestar aí. 540. Dá para dividir? Não, então acrescenta um 0. Aí aqui vai dar mais ou menos 2, né? 2 vezes 0, 0, 12, vai 1, 2, 1, 2, 3, 2 vezes 2, 4. Aí faz de novo a subtração, que vai dar 0, empresta 1, fica 3, 10, 8. Aí 3 com 3 dá 0, 1. Então dá 1080. Aí dá para dividir? Não, empresta 1 aqui de novo, que dá 10.000. Né? 10.000 vai dar 4. E por aí vai. Então, ó, já cheguei aqui num valor que já dá para arredondar, 0,124 horas. Por quê? Porque eu estou fazendo em quilômetros por hora, né? Então essa conta aqui que eu fiz é em quilômetros por hora. E quilômetros, eu achei um resultado em horas, mas ele quer saber em minutos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar, né, por 60, porque cada hora, né? Então vamos fazer uma regra de 3. 0,124 horas. Quanto que é em minutos? Eu não sei. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Multiplico em x, vai ficar x vezes 1x, vai ficar 0,124 vezes 60. Aí, isso aí, né? Vamos fazer quanto que vai dar 2, vai dar 6 vezes isso, vai dar 4, vai dar 24. Vai 2, 14, vai 1, 6, 7. 7,44 minutos. E aí eu posso arredondar, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, 7,5 minutos aproximadamente, tá? Então vai ser esse valor de tempo que vai ficar sobre a eclipse. Então os astrônomos nesse dia, eles não tiveram muito tempo, né? Eles tiveram pouco tempo para fazer essa medição. Eles tiveram quase, né, 8 minutos no máximo, né? Então eles tiveram 7 minutos praticamente para fazer essa medição aí, que eles conseguiram tirar as fotos do eclipse. Beleza? Então, essa aí é a questão 5, tá? É a questão 5. Fechou. Vamos lá para a questão 6 agora. Questão 6. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui para caber a questão inteira. Questão 6 também é de certo ou errado. Passar a régua aqui. Olha lá. Questão 6 na tela. É sobre carta celeste, tá, pessoal? A gente chama isso daqui de carta celeste, mas na verdade é uma visão. E aí, se você quer saber um pouco mais de constelações, ó, tem um vídeo meu no canal Física sobre observação do céu, que eu explico um pouquinho de Stellarium. E aí no Stellarium, né, eu vou colocar justamente, falo das constelações mais importantes e por aí vai, tá? Então, no Stellarium a gente consegue mostrar e mexer com isso, tá, pessoal?
Então, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre Stellarium, e tome-lhe propaganda, né? Ainda bem que pelo menos vocês não ficam ouvindo essa propaganda. Olha lá. Aqui, ó, por exemplo, a constelação do Escorpião, eu vou mostrando, né, como que é essa divisão, né, e como fala, né, um pouquinho dessas observações. Isso são os vídeos 2 e 3 aqui, ó. Observação do céu pelo Stellarium e Polo Celeste com o Stellarium. Vocês vão conseguir fazer questões como essa daqui, tá? Apesar que eles explicam muito bem tudo antes de você resolver essa questão. Vamos ver isso aí. A figura mostra a parte do céu tal como é vista do Rio de Janeiro, no dia 17 de maio de 2019, às 1 hora da manhã. As bolinhas pretas são as estrelas. Quanto maior a bolinha, mais brilhante é a estrela. Tá? Então, essas bolinhas maiores são as estrelas mais brilhantes, as menores, né, esses pontinhos aqui, são as menos brilhantes. Tudo que está na direção daquela área que... Não, calma aí. Isso, as linhas que delimitam as áreas do céu, que chamamos constelações. Essas linhas aqui, ó, são as constelações. Lembra que constelação não tem a ver com desenho, é uma região do céu, né? Então, por exemplo, Cruzeiro do Sul, ó, é essa região aqui. Se você pegar a do Pavão, é essa outra região aqui, por aí vai, ó, tá? Cada uma tem a sua delimitação por essas linhas. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação, cujos nomes você pode ler dentro das próprias áreas. A grande circunferência centrada no Polo Sul Celeste, PSC, delimita a região circumpolar. O que significa isso? Todas as estrelas que estão dentro dessa circunferência aqui, ó, pessoal, elas são vistas todas as noites, elas estarão no céu, tá? Ou seja, elas podem estar de noite, elas estão lá, e de dia também. Então, se você tivesse um eclipse, você conseguiria ver todas essas estrelas. Elas nunca saem do horizonte. Ó. Porque, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, uma hora ele vai estar aqui abaixo do horizonte. Essas aqui não, elas estão sempre acima do horizonte divisada. Tá? Isso que significa circumpolar. A faixa cinza na parte de baixo da figura representa o horizonte. Essa faixa cinza aqui é o horizonte, onde vamos marcar a posição cardial sul. Ó, aqui está a posição cardial sul. Beleza. Então vamos lá as perguntas. Todas as estrelas da constelação Camaleão estão sempre acima do horizonte? Olha lá, ela é circumpolar, a constelação do Camaleão? Sim. Tá vendo? Ela está dentro desse círculo aqui. Ou seja, essa afirmação é certa. Deixa eu pegar a vermelha aqui. Ó. Nossa, está muito fininha. Olha lá, certo. Tá? Todas as estrelas elas sempre vão estar acima do horizonte, elas nunca estão abaixo. Todas as estrelas que estão dentro desse círculo, tá? Elas são circumpolares, elas vão estar sempre acima do horizonte. Todas as estrelas de constelação dourada estão sempre acima do horizonte? Aí a gente tem que ver aqui, ó, que dourada ela tem uma região circumpolar, essas estrelas sim, mas essas aqui não. Ó. Então ele está falando todas as estrelas, então está errado. Em poucas horas, a constelação Cruzeiro do Sul estará completamente abaixo do horizonte. Aí a gente tem que pensar um pouquinho como funciona, né, a questão do movimento da Terra. Né? Para onde que ela está girando? Porque assim, se ela estiver girando para cá, a Cruzeiro do Sul vai cada vez estar mais visível. Se ela estiver girando para cá, ela vai estar abaixo do horizonte. Então, para eu saber se essa questão está certa ou errada, eu tenho que saber para onde que isso aí gira, se é no sentido horário ou se é no sentido anti-horário. E aí, eu vou falar para vocês que é no sentido horário, tá? Então, assim, o nosso céu, ele sempre gira, né, do leste para o oeste. E o sul, se ele está na minha frente, as minhas costas é o norte, né? Aí, ao lado esquerdo vai ser o leste e aqui vai ser o oeste, tá? Então ele gira nesse sentido aqui, ó, né? Do leste para o oeste. Por isso que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, as estrelas também nascem no leste e se põem no oeste. Então aqui, ó, ele está caminhando cada vez mais para o oeste, então ele está se pondo, então
em poucas horas a constelação do Cruzeiro do Sul vai se pôr e vai entrar abaixo do horizonte. Então tá certa essa afirmação. Nem todas as estrelas da constelação da Mosca são circumpolares. Está certo, ó. Essa região da Mosca fica fora, então ela não é circumpolar. Nem todas, ó, nem todas. O céu todo nos parece girar em torno de um ponto. Opa, valeu pelo follow, Thelma. Valeu, valeu. Então, ó, o céu todo nos parece girar em torno de um ponto dentro da constelação Oitante. Sim, ó, é o Polo Sul aqui, ó, o Polo Sul Celeste, né, dentro da Oitante. Então é uma afirmação que também está certa, tá? É uma afirmação que também está certa. Beleza? Boa noite, gente. Boa tarde, né? Na verdade, tudo certo com vocês? Vamos deixar o follow aí, né, rapaziada? O tema da aula é a resolução da OBA de 2019, Pink. Valeu, Holiday. Valeu pelo follow. Então, a coisa mais empolgante que tem no curso de licenciatura é ensinar. Então, enquanto você não puder exercer a profissão de professor, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, você não vai sentir essa emoção de querer ficar no curso, porque o curso é difícil, mas a coisa de ter o prazer de ensinar para as pessoas é muito bom, tá bom? Não, não, é Polo Sul Celeste, Bel. Tá bom? É Polo Sul Celeste. Então, deixa eu responder, acho que eu respondi. Qual o tema da aula? Estou corrigindo a Olimpíada Brasileira de Astronomia de 2019. Como eu aprendi, eu estudei, Holiday, não tem outro jeito de aprender, tá? É ler livro, ver alguns vídeos, e no caso eu faço faculdade de astronomia e tive disciplinas de astronomia quando eu fiz física. Eu não dou aula particular, tá, Dudinha? Ah, aí ferrou, né? Distribuição gaussiana, né? Eu fiz licenciatura em física e hoje em dia eu faço bacharelado em astronomia. É só aparência, tá, Holiday? Então, ó, pessoal, voltando aí, né? Valeu pelo gank aí, não sei quem que deixou aí vocês, mas bem-vindos aí, vamos aí. Você não queria, certo? Todo mundo é inteligente, pessoal, é só desenvolver a inteligência. Gank da Fer, fechou. Valeu pelo gank aí da Fer. Ó, então a questão 6 era isso, tá? Então é certo, errado, certo, certo, certo. É só questão de entender o que é círculo polar e tal. E isso aí tá tudo no vídeo do meu canal, né? Tá lá no Física E, tá? Aqui no episódio 3, né, de Polos Celestes. E no episódio 2 também, tá, pessoal? Então é só entrar aqui, né? Deixa eu correr a propaganda aí, ó. Tá vendo, ó? Exatamente o que eu tô falando aqui, ó. Tá vendo? Eu mostro onde é o círculo polar. Aqui tá a linha do horizonte, ó. A Cruzeiro do Sul tá aqui. Tá vendo? Exatamente igual, tá? E esse vídeo foi gravado em 2018. Essa é a prova de 2019. Então, pra você ver como, né, os vídeos sempre estão atualizados aí. Colocar aí no chat para vocês, ó. Quem quiser seguir lá o link no YouTube. Quem já está no YouTube, né, não precisa. Astrologia e astronomia são coisas bem diferentes, né? Astrologia é uma crença, é como se fosse uma religião. Astronomia é um estudo mesmo. Beleza. Olá. Questão 7, né, pessoal? Vamos para a questão 7 aí. Questão 7, essa daqui, ó. É a última questão de astronomia, tá? Então, a partir de agora, são questões. Depois da questão 7 vai ser questões de astronáutica. Um monte de gente aí, ó. Valeu, valeu, pessoal. Que isso, gente. O pessoal aí tá.
Vocês têm streamers melhores aí, né, pra falar isso aí, né? Eu acho que eu não cabe, não. O que vocês acham? Não tem? Um Junks da vida, né? Uns caras aí que fazem até TikTok, fazem conteúdo, né? Eu só explico física. Olha lá, questão 7. É, sabemos que os astrônomos podem usar medidas de radar, paralaxe e até leis de Kepler para determinar a distância dos objetos do sistema solar. Então, essa paralaxe, pessoal, o que é? É o, a paralaxe é como eu consigo enxergar, né, através de uma visada de dois pontos diferentes. A gente usa a paralaxe para conseguir calcular distâncias, né, das coisas até a Terra. Por quê? Porque a Terra, né, dependendo da posição que ela está, ela consegue ter dois modos de visão diferentes da mesma coisa. Porque a órbita dela ela tem uma distância bem longa, então às vezes eu estou aqui desse lado na órbita solar, às vezes eu estou desse outro lado. E isso faz com que eu tenha visões diferentes do mesmo objeto, por um lado e pelo outro, tá? Então, os alunos aí do Instituto Federal que tiveram aula comigo essa semana, eu mostrei um fenômeno como se fosse a paralaxe, que era para ver os átomos, né? Que a pessoa pegou aquele átomo de platina, né, aquele pedacinho de platina e tirou foto de vários ângulos? É justamente para, com a paralaxe, compor aquela imagem onde mostrava 27 mil átomos individualmente, tá? Então, isso aí é o que faz a gente conseguir medir as distâncias para a estrela, porque se eu tenho ela de ângulos diferentes, eu tenho o ângulo, se eu tenho o ângulo, eu consigo saber a distância, tá? Então é mais ou menos sobre isso essa questão aí. Então, sabendo a distância, podemos converter o tamanho angular de um corpo no seu tamanho físico, usando apenas a geometria. A figura a seguir traz um observador fazendo uma medida angular do diâmetro de um objeto cuja distância é conhecida. No desenho, uma grande circunferência foi centrada no observador, passando pelo objeto. Pela razão pela geometria, a razão entre o diâmetro real e o comprimento total da circunferência, 2π vezes a distância ao objeto, deve ser igual à razão entre o diâmetro angular observado e o giro completo de 360 graus. Então aqui ó, ele já está dando essa fórmula aí, ó, tá? Tá dando a fórmula para nós conseguirmos calcular aí a questão. Medidas feitas com radares mostram que a Lua está a uma distância de aproximadamente 384 mil quilômetros. O diâmetro angular medido da Lua vale aproximadamente meio grau. Calcule o diâmetro físico da Lua através da equação acima. Para facilitar a conta, use π igual a 3, né? Aproximadamente 3. Então, ó, ele quer saber qual é o diâmetro angular medido da Lua, né? Ele quer saber o diâmetro físico. Ou seja, ele quer saber qual é esse tamanho da Lua aqui, ó, né? Qual é o diâmetro da Lua? É o dl aqui, tá? Eu não tenho Insta, eu tenho só o Insta do Física E, tá? O Insta do Física E é só buscar lá no Instagram Física E. Como eu calculo o tamanho do meu, ô Dudinha, aí você vai tomar ali um timeoutzinho aí, né? Não pode falar essas coisas não. É uma live aqui de família, tá? Então é uma livezinha de família aqui, né? Ainda mais explicando essas coisas, tá bom? Com certeza não, com certeza não. Recusar, beleza. Obrigado, pessoal, obrigado. Quem tá falando esses elogios aí, obrigado. Beleza? Ah, não precisa desanimar, tá, Sky? Não precisa desanimar, não. O seguinte, é normal a nota de um ano vir alta, a nota do outro ano vir baixa, porque depende do que cai. Tem vezes que você cai. É, você cai coisas que você sabe, tem vezes que cai mais coisas que você não sabe. Tá bom?
E aí isso aí vai mudando a nota de um ano para outro. O negócio é cada vez mais você ir aprendendo e aí você vai conseguir, né, manter um nível alto, mas as duas notas que você tirou são bem altas, né? Tem alunos meus que fizeram vários anos e não conseguiram tirar uma nota para medalha. E a nota que você tirou é para medalha, tá bom? E eu só não silenciei, eu silenciei qualquer pessoa que falou alguma coisa que ofenda, né, pessoal? Tá bom? Valeu, pessoal. Valeu pelo follow. Valeu, Giovana. Valeu todo mundo que deu follow aí, tá, pessoal? Obrigadão. Então vamos lá, pessoal. Ó, ele quer saber então. É, a gente tem uma distância de 380 mil. Então, ó, o diâmetro da Lua sobre 2. O π ele está falando para usar 3. Ó. Eu estou usando essa fórmula. Ó, diâmetro 2 vezes π vezes a distância, 384 mil. Vai ser igual ao diâmetro angular, que ele fala aqui, 0,5, dividido por 360. Tá? Aí a gente vai fazer algumas coisas. Ó. Passar tudo que está para cá, que está dividindo, vai para o lado multiplicando. Então vai ficar assim: ó, o diâmetro vai ser meio vezes 2 vezes 3 vezes 384 mil dividido por 360. Ó, meio vezes 2, eu tenho duas moedas de 50 centavos, dá 1, né? Então quando eu faço meio vezes 2 dá 1. Então isso aqui dá 1. Aí, ó, o 3 e o 360 são múltiplos, ó. Eu posso cancelar, fica 120 embaixo. Eu posso cortar os zeros e aí vai ficar o diâmetro da Lua vai ser 38.400 dividido por 12. Aí eu faço essa divisão aí, ó. Como que faz essa divisão? Não tem truque, né? Não pode usar a calculadora, então a gente põe aí e faz a divisão. Dividido por 12. Ó, 38 vai dar 3, né, que dá 36. Dá 2, 24 dá 2. Dá 24, dá 0. E sobraram dois zeros, põe aqui dois zeros. Dá 3.200 quilômetros. Aí, para ficar bonito, você apaga essa conta de divisão que não tem nada a ver com o exercício. Tá bom? Calma, pessoal, não estou lendo o chat, tá? Agora, calma aí que eu estou explicando o exercício. Aí eu não estou lendo o chat. Eu nem sei o que rolou aí. Vocês falaram bastante, né? Falei da frustração. Pessoal, quem tá falando coisas relacionadas à minha aparência não faz sentido nenhum. Eu tenho 35 anos, tá? É... Cadê? Professor, o que eu faço para ser inteligente? Todo mundo é inteligente, pessoal. É só desenvolver inteligência utilizando ela, né? Você tem que ir se testando. A Olimpíada de Astronomia é um dos lugares que você pode se pôr em teste, né? Eu sou novo, pessoal. 35 é novo, né? As pessoas morrem com 90, 80 anos. Então eu não cheguei nem na metade da vida ainda. Então fechou. Olha lá. Essa é a primeira, né? Dá 3.200 quilômetros, é o diâmetro da Lua, né? Aí ele fala assim: através dessa mesma equação, calcule o diâmetro angular da Terra vista da Lua pelos astronautas da Apollo 11. Para facilitar, use o π igual a 3, sendo que o diâmetro da Terra físico é 12.800. Olha lá, então ele passou o diâmetro da Terra, 12. Então vamos lá. Ó, 12.800 é o diâmetro. Dividido, usando a mesma fórmula aqui de cima, tá? 2π, o π ele fala para usar 3. A distância da Lua para a Terra e da Terra para a Lua é a mesma, né? Então, 3.800, 300 mil, 384 mil. Aí o diâmetro angular é o que ele quer saber. Qual é o diâmetro angular da Terra? Dividido por 360 graus. Aí é só fazer as contas de novo. Ó. 300, Calma aí que eu digitei errado. Então vamos tirar um zerinho aí. Pronto. Aí, ó, a gente pode fazer essa conta aqui jogando 360 para lá. Então vai ficar assim, ó. O ângulo vai ser 12.800 vezes 360 dividido por 2 vezes 3 vezes
384 mil. Aí eu posso cancelar, ó, 0, 0, 0, tem 3 zeros, eu corto 3 zeros no de baixo. O 2, 2 vezes 3 dá 6, ó, eu posso cancelar 12, desculpa, 6, ó, eu posso cancelar aqui, vai dar 6. Aí eu multiplico 6 vezes 128 e divido por 384. Então vamos lá, 6 vezes 8, 48, vão 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16, vai 1, 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Então, ó, 128 vezes 6 deu isso, dividido por 384. Aí, ó, é só fazer essa divisão aí. 384. Deixa eu ver, se eu multiplicar por 2, ó, acho que dá, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 6 vai 1. 2 vezes 3, 6. Dá 2, ó. Dá 2 graus. Tá? Então, a resposta é 2 graus, pessoal. É o ângulo que ele está pedindo na letra B. Eu sou formado na USP, tá, gente? Eu sou formado na USP. Estou com vergonha de dizer. Vou colocar em timeout, pessoal. A minha filha, ela fica na live, pessoal, e ela é uma criança, né? Então vocês têm que ter consciência das coisas que vocês falam aqui, né? É só um timeoutzinho, tá, gente? Beleza. Valeu, Let Silva, valeu pelo follow, mano. Obrigado aí por seguir meu trabalho. Fechou. Então, pessoal, a 7 está feita, né? A 7 está feita. Vamos para a oitava questão. Oitava questão. Beleza. Aí, ó. Tem 1h10 de live e já foram 7 questões. Vocês têm 3 horas para fazer a prova da OBA. Então é muito mais. E agora são as questões de astronáutica, tá? Então vamos fazer primeiro a letra A, depois eu faço a letra B. Então essa aqui é a questão. O que aconteceu, Isabela? Não, escreveram algumas coisas que não são legais pelo que é, entendeu? Se eu estivesse jogando, tal, essas coisas, aí tudo bem. Mas eu tô fazendo uma live de educação, entendeu? Aí é meio diferente, né? Nem todo mundo vai querer ler o que estava no chat. Mas beleza. Aí, ó, questão 8 fala assim: a empresa Visiona Tecnologia Espacial SA de São José dos Campos está com o desenvolvimento do nanosatélite VCube-1. Nanosatélites são artefatos espaciais com massa entre 1 e 10 quilos, com capacidade de oferecer serviços que até o final do século passado somente grandes satélites eram capazes de prover. O VCube-1 é baseado no padrão CubeSat, onde cada satélite é formado por cubos com 10 centímetros de aresta. O VCube é formado por 6 desses cubos, possui 10 kg de massa e opera em uma órbita polar de 500 km de altitude. O VCube é equipado com uma câmera ótica de 3,5 metros de resolução, representada por D na figura. Isso significa que um pixel do detector da câmera, quando projetado no solo, corresponde a uma imagem quadrada de 3,5 de lado. Uma vez que cada pixel P da câmera VCube corresponde a um quadrado de 5 micrômetros de lado, e considerando-se que H, D e P são conhecidos, calcule o valor da distância focal f da câmera do satélite. O seu resultado deve ser representado em milímetros. Tá? Use semelhanças de triângulo. Ó, dica. Use semelhanças de triângulo, pessoal. Isso aqui são dois triângulos semelhantes. Ele quer saber o F e está dando o P, o D e o H. Tá? Então ele deu todas as coordenadas para a gente conseguir resolver esse exercício aí. Né? Olha lá. Então vamos lá. Ele falou H aqui em cima, né?
Isso, 500. Então, ó, ele fala assim: 3,5 metros de resolução é representada por D. Então, o D é... Ó, eu vou fazer assim, ó, base está para a altura, o D está para o H, assim como a base, que é o P, está para o F, que é o foco que eu quero descobrir. Tá? Essas vão ser as questões. O que eu jogo? Eu jogo CS, jogo Minecraft de vez em quando, GeoGuessr, eu jogo bastante coisa. Eu faço alguma live de games aqui. Então, ó, o D ele fala que é 3,5 metros. O H ele fala que está 500 quilômetros, ou seja, 500 vezes 10 a terceira metros. O P ele fala que corresponde a um quadrado de 5 micrometros. O micro vale 10 a menos 6, dividido pelo F que ele quer saber. Aí eu faço a multiplicação em cruz aqui, ó. 3,5 vezes o F é igual a 500 vezes 5. 500 vezes 5 dá 2.500. 10 a terceira vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. Aí, vamos lá, ó. Passo 3,5 dividindo. Então, ó, 10 a menos 3, ando 3 casas para cá, fica 2,5 dividido por 3,5. Essa aí vai ser a distância focal. Dá 5 dividido por 7, né? Se dividir por meio, simplificar por meio, e aí faz a continha aí, ó, que vai dar aproximadamente 7, né? Ó, 5 dividido por 7 vai dar 0,0, aí 7 vezes 7 dá 49, sobra 1, 10 vai 1, sobram 3 e por aí vai, né? Vou colocar aqui 0,71 metros. Ele quer saber em milímetros, ó, pessoal, o resultado que eu achei é em metros. Para transformar em milímetros dá 3 casas para lá, eu consigo o 10 a menos 3 e o 10 a menos 3 expoente significa milímetros. Ou seja, 710 milímetros aproximadamente é a resposta da letra A. Tá? Então a resposta da letra A dá 710 milímetros. Se vocês fizerem, né, a conta certinho, né, vai dar um número a mais. Será que é redondo? Vamos ver. Acho que não, né? Porque dá 30, aí aqui vai dar 4. É, dá 714, né? Mais ou menos. Então vou até colocar aqui, vamos corrigir. Que dá 7,14, dá 714 milímetros. Fechou. Ó. Então essa conta eu fiz semelhanças de triângulos, relembrando como que faz semelhança de triângulos. Ó. A base do triângulo, ó, o triângulo é esse daqui, ó. O triângulo é esse daqui, ó. Né? Esse é o triângulo. A base e a altura do triângulo. Eles têm uma relação. Ó. Base está para a altura, aí a outra base é o Pzinho, ó, base, e está para a altura, que é o F. E aí eu acho o F. Vamos lá para a questão B. Questão B. Questão B é essa daqui, ó. Tô aumentando muito, né? Olha como começa pequenininha minha lousa e foi aumentando, né? Vou diminuir de novo. Olá. Questão B é essa daqui. Questão B fala assim, ó, de modo simplificado. Deixa eu ver se alguém falou no YouTube, que faz tempo que eu não olho o chat do YouTube. Não, beleza. De modo simplificado, a distância focal da câmera, f', representa o caminho que os raios de luz percorrem entre o espelho primário e o detector da câmera. Então, ó, a distância focal representa o caminho que os raios de luz percorrem entre o espelho primário e o detector da câmera. Contudo, conforme a figura, a maior dimensão do V-cube é 300 milímetros, que é inferior ao valor f obtido na questão anterior. Então, é uma dica, ó, se você chegou num valor menor que 300, né, tem que ser maior que 300. Então, se chegou num valor diferente disso, você já errou.
Para resolver esse problema, alguém se lembrou do telescópio refletor que Isaac Newton apresentou à Sociedade Real Inglesa em 1671. Newton fez uso de um conjunto de espelhos internos que, ao refletirem sucessivamente os raios de luz captados, fazem o F' se tornar maior do que a dimensão do tubo do telescópio. Na figura, a linha cheia representa o raio de luz que foi capturado pelo espelho primário da câmera, enquanto as linhas pontilhadas representam esse mesmo raio sucessivamente refletido pelos demais espelhos na figura, né, interna à câmera do satélite. Na figura, o F' vai ser a distância 1 mais a distância 2, a distância 3 até a distância n. Baseado na figura nesta equação, determine qual o número mínimo de espelhos necessário para que o satélite possa atingir a resolução esperada de 3,5 metros, isto é, para que F' seja maior que o F. A distância entre os espelhos é dada por D1 igual a D2 igual a D3 e assim por diante, 240 milímetros. Então, ó, pessoal, no item anterior a gente chegou em 714 milímetros. E aqui ele fala que a distância entre os espelhos é 240. Então, se eu somar 240 com 240, eu vou ter dois espelhos. Isso aí dá 480. Se eu somar mais 240, eu vou ter 720, que vão ser 3 espelhos. Ó, o 720 é maior do que o 714? É, então eu vou precisar de 3 espelhos para fazer esse trajeto. Ó. Um espelho, 2 espelhos, andou 480, 3 espelhos, né? Então eu vou precisar 1, 2, 3 espelhos a mais do que o espelho primário, tá? Então, os espelhos necessários são 3 para fazer isso acontecer. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão. Passar a régua aqui. Beleza. Próxima questão é a questão 9. E aí depois só vai faltar a questão 10. Ó. Já está acabando então. Questão 9. Questão 9 fala assim, ó. Era quase meia-noite, horário de Brasília, no dia 20 de julho de 1969, quando o astronauta Neil Armstrong pisou na superfície da Lua. Em 2019, comemoramos 50 anos desse evento, que nos lembra o quão longe podemos ir com a criatividade, engenhosidade, determinação e trabalho. Os 384 mil quilômetros que separam a Terra da Lua foram vencidos por meio das seguintes etapas. Então, as etapas de lançamento de um foguete, né? Se vocês gostam aí de lançamento de foguete, vocês devem conhecer essas etapas aí. Inclusive, indico para vocês, né? Esse canal aqui, ó, Space Today. Não sei se vocês conhecem, é o canal do Sérgio Sacani. E ele faz, né, ao vivo a narração, né, de foguetes, tá? E lá nessa narração, eles vão mostrando justamente as etapas, né? Ó. E ele faz a narração, tá? Quase todo dia tem um foguetinho que ele consegue aí fazer a narração de lançamento, mostrando todos os estágios aí, ó. Com relação a detritos espaciais. Tá bom? Se vocês não conhecem, vão lá no canal dele, Space Today. Já tem quase 1 milhão de inscritos, né? É um canal bem interessante aí que fala desses lançamentos de foguete. Aí ele fala, ó, o lançamento da Saturno é o ponto 1, a órbita, né, ele está orbitando a Terra aqui, é o 2. Quando ele atinge o 3, ele faz a transição, né, o período de injeção de trajetória translunar, que é eu dou mais velocidade para ele escapar da órbita terrestre e ir para a Lua. Na 4 ele atinge a órbita da Lua, e aí ele fica girando a Lua e sai o módulo lunar e faz o pouso lunar na figura 5. Aí ele vai explicar para a gente como funciona aí, ó. O primeiro estágio do Saturno 5, que foi o foguete que levou a Apollo 11 para a Lua, é composto de 5 motores F1. Cada um desses motores produz uma força de empuxo de 6 milhões e 900 mil newtons. Considerando que a massa M inicial do Saturno é de 3 milhões de quilos e a gravidade 10
aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a aceleração inicial do Saturno V em metros por segundo ao quadrado. Utilize a segunda lei de Newton. Ó as dicas. Qual é a segunda lei de Newton, pessoal? Alguém lembra aí do chat? Qual que é a segunda lei de Newton? Ah, tem 12 pessoas vendo, né? Vamos lá. Quem lembra a segunda lei de Newton? Qual que é? Ninguém vai digitar no chat? Manda ver. Ô, Bru, deixa eu te dar o mod, mano. Ó, a professora Bruna tá colocando aí, ó. É força igual a massa vezes aceleração. Só que não é qualquer força, é a força resultante. E o foguete, pessoal, né? Se a gente desenhar o foguete, ele tá aqui com os motores deles, né? O foguete, ele tem duas forças agindo nele. Ele tem a força que faz ele subir, que é a força de empuxo, e uma força que faz ele querer voltar para a Terra, que é a força peso. Então aqui, ó, ele fala que tem 5 motores, né? Então é 5 vezes o poder de motor, né, de um motor. Então vai ser 5 vezes o empuxo menos o peso, vai ser a massa vezes a aceleração, tá? E o peso, como que a gente calcula? Massa vezes a gravidade, né? Então é desse jeito que a gente vai calcular. Então vai ficar assim a conta, ó. Deixa eu dar um zoom out aqui. 5 vezes. Aí cada empuxo, né? 6 milhões e 900 mil. Vou colocar x aqui. Menos o peso, massa vezes a gravidade. Né? A gravidade é 10 vezes a massa, ó, dá 30 milhões. 3 milhões vezes a gravidade. Isso. É igual a massa vezes a aceleração. 3 milhões vezes a aceleração que eu quero descobrir. Então, é essa conta que eu tenho que fazer, tá? Aqui é... Tá, é isso mesmo. 5 vezes 6,9 milhões menos 30 milhões e por aí vai. Então, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 9, 45. Vai 4. 5 vezes 6 dá 30. Com 4, 34. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceleração. Aí, ó, fazendo essa conta aqui, ó, né, quanto que vai dar? Vai dar só essa parte aqui, né? Que vai ser 4 milhões e 500 mil. Igual a 3 milhões vezes a aceleração. Aí eu posso cortar os zeros, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai ficar 45, 30 estava multiplicando, passa dividindo. Eu devia ter escrito em notação, né? Ficaria muito mais fácil. Por 15, ó, fica 3 e 2, que dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa aqui é a conta da letra A. Né? Quanto que daria a aceleração? 1,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da letra A. Vamos lá para a letra B. Ó. O valor da aceleração que você obteve acima só é válido para o primeiro instante de voo, porque a ignição dos motores que equipam o primeiro estágio, sua massa é reduzida na taxa de 15 mil kg por segundo, em função do consumo de propelente. Ou seja, o combustível vai consumindo, o foguete vai ficando mais leve. Então, sabe que os 5 motores funcionam por 160 segundos. Qual vai ser a aceleração dele quando tiverem transcorrido 100 segundos? Ou seja, depois de 100 segundos ele já vai ter perdido uma massa. Ele quer saber, depois que ele perdeu essa massa, quanto que vai ser a aceleração que ele vai ter, né? Então vamos lá calcular a letra B. Ó. É a mesma conta, tá, pessoal? Continua tendo 5 motores. Eu vou escrever em notação científica aqui, ó, vai dar 6,9 vezes 10 a sexta. Menos a massa, aí eu tenho que calcular quanto que ele vai perder em 100 segundos. Ó. É 15 mil vezes 100. 15 mil vezes 100. É só botar 2 zeros aí no final. Ó. Então dá isso daqui, ó. 15 mil com 2 zeros no final.
que dá 1,5 vezes 10 a sétima. 1,5 vezes 10 a sétima, porque eu multipliquei pela gravidade, né? É a massa, essa aqui é a massa que... desculpa, não, estou fazendo tudo errado. Ó, ele perdeu isso aqui de massa, ó. Massa perdida pelo combustível. Ele perdeu isso aqui de massa perdida. Em 100 segundos, né? Ele perdeu isso. Qual era a massa dele? A massa dele era essa massa aqui, era 3 milhões, certo? Então ele perdeu metade da massa. Ó. A massa dele era 3 milhões de quilos, ele perdeu 1 milhão e meio. Então ele vai ter a massa de 1 milhão e meio mesmo. Aí eu faço massa vezes a gravidade, né? Ó, aqui é 5 vezes o empuxo, menos massa vezes gravidade igual a massa vezes aceleração. Massa vezes a gravidade vai dar 1,5 vezes 10 a sétima. É igual a 1,5 vezes 10 a sexta vezes a aceleração. Aí eu calculo quanto vai dar isso daí. Ó. Então, vai ficar assim, né? 5 vezes 6,9 vai dar 45, vão 4, 5 vezes 6 dá 34. Então vai dar 3,45 vezes 10 a sétima. Menos 1,5 vezes 10 a sétima é igual a 1,5 vezes 10 a sexta vezes a aceleração que eu quero descobrir. Qual programa o senhor usa? Para fazer live eu uso o OBS, tá? Ou para fazer a luzinha? Para fazer a luzinha eu uso o Whiteboard Holiday. Tá bom? Aí vai ficar 1,5, isso aqui vai ficar 1 dá 2,45, dá 1,95 vezes 10 a sétima. Igual a 1,5 vezes 10 a sexta. Então eu fiz essa subtração aqui. Feita a subtração, agora eu posso dividir. Ó. Aí fica 1,95 vezes 10 a sétima dividido pelo número que está multiplicando a aceleração. 1,5 vezes 10 a sexta. Eu posso cortar aqui com isso daqui, fica 10, dá 19,5, né? Transformando a vírgula aí. 19,5 dividido por 1,5. Então, até 15 dá 10. Sobram 4,5. Então dá 13, né? Dá 13. Fazendo essa continha aí, ó. Matemática pura, hein, pessoal? 13 metros por segundo. Tá? Lógico que eu tenho mais experiência que vocês, né, de fazer conta aqui. Cada um pensa de um jeito. Olha o que eu pensei. Eu multiplico 1,5 vezes 10, vai dar 15. 19 menos 15 sobra 4,5, que daria 3 vezes 1,5, então dá 13. É assim que eu penso, tá? Então, cada um faz a conta aí do jeito que acha mais fácil. Então, a resposta da letra A é 1,5, a resposta da letra B é 13 metros por segundo, tá? Então, ó, essa questão, o que você tinha que saber, além dos números grandes, né, que dá para fazer com notação ou faz com número grande mesmo, é saber as leis de Newton e como funciona, né, a força resultante. E não esquecer de multiplicar por 5 e não esquecer de descontar a massa de combustível queimado de propelente aí no item B. E vamos para a última questão, gente. A última questão. Questão 10. Então, a questão 10 é essa daqui, ó. Tem duas partes, né? Eu vou fazer primeiro a parte da letra A, depois eu faço a parte da letra B. Olha lá, questão 10. Essa questão está relacionada à questão anterior, razão pela qual você deve usar a figura da questão 9 para auxiliar sua compreensão desse texto. A etapa 2 é conhecida como órbita de espera, situada a 200 km de distância da superfície da Terra. Durante as mais de 2 horas que permanece nessa órbita, os astronautas também e as equipes da Terra checam todos os sistemas de foguete. Se estiver tudo ok, o motor do terceiro estágio é acionado pela segunda vez por cerca de 6 minutos, injetando a espaçonave na trajetória translunar, ou seja, em direção a um ponto no espaço onde a Lua estará daqui a 80 horas depois. Alguns minutos depois, o motor do terceiro estágio é descartado, tornando-se lixo espacial. A força da gravidade é dada por mmt vezes g sobre r quadrado, onde r é a distância da espaçonave ao centro da Terra, m é a massa do que sobrou, mzão é a massa da Terra, g é a constante gravitacional universal.
enquanto em órbita circular de espera, o que sobrou da Saturno V estará sujeito a uma aceleração radial centrípeta dada por aceleração igual a velocidade orbital ao quadrado dividido por r. Utilizando a segunda lei de Newton, calcule a velocidade orbital em quilômetros por segundo. Olha a unidade que ele está pedindo, hein? Do que sobrou do Saturno V na órbita de espera. Desconsidere qualquer outra força além da gravitacional. Para simplificar, considere a massa da Terra vezes g, esse número que ele deu, o raio da Terra, 6.300 km, e a força e a aceleração têm a mesma direção. Fiquem atentos às unidades. Pessoal, o que ele está falando? Ó? Ele está falando assim, ó, essa força gravitacional é a nossa força resultante, a única força que está atuando. Vai ser a massa dele vezes a aceleração, que é essa aceleração aqui que a gente chama de aceleração centrípeta. Então essa força aí é m vezes a massa da Terra vezes o g, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Né? O raio não, a distância da nave até o centro da Terra. Então vai ser a distância ao quadrado. A massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade orbital, ao quadrado sobre essa distância aí ao quadrado, essa distância sem ao quadrado. Beleza. Então ele quer que a gente calcule a velocidade orbital, ele quer saber o v aqui. Aí ó, eu posso cortar algumas coisas. Ó. O d ao quadrado eu posso cortar com o d, a massa da nave também corta com a massa da nave. Sobrando então a velocidade orbital vai ser então a raiz de mt vezes g sobre a distância da nave. Então vamos lá, ó. A velocidade orbital vai ser então raiz. Ele fala mt vezes g, ele está dando o valor aqui, ó, em quilômetros por segundo. Dá 416.000 quilômetros por segundo. Dividido, ó, aqui ó, ele vai dar o raio. Só que ele fala aqui em cima, pessoal, que está a 200 km a distância já da superfície, mais o raio da Terra, então dá 6.500 km o todo. Então 6.500. Posso cortar os zeros, aí faço essa continha aí, ó. Qual vai ser a velocidade orbital? Em quilômetros por segundo, né? Vai sair o resultado e ele falou que queria em quilômetros por segundo. Aí eu tenho que fazer essa conta aí, ó. Eu vou usar a calculadora para economizar tempo aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. No dia da prova vocês têm que fazer à mão, né? Dividido por 65. Dá 64. Então vai dar raiz de 64, que a gente sabe que costuma dar 8. Então vai dar 8 quilômetros por segundo, ou 8.000 metros por segundo. Mas ele quer essa resposta aqui, ó, ele quer 8, né? Não esquece que o enunciado pede para você colocar em quilômetros por segundo. Então essa é a velocidade orbital que ele vai estar... ele pede em quilômetros por segundo, isso. É a velocidade orbital que ele vai estar, 8.000 quilômetros a cada segundo. Beleza? Bem alta. Aí vamos para a letra B. A letra B é o seguinte... Olha lá, ele fala assim, ó, uma estimativa, deixa eu colar aqui, olha lá, uma estimativa para determinar o incremento de velocidade, ou seja, quanto que eu tenho que aumentar na velocidade orbital, é necessário a injeção da trajetória translunar pode ser feita considerando como sendo a velocidade de escape do campo gravitacional. Calcule a altitude da órbita de espera menos a velocidade orbital do foguete nesse mesmo local. A velocidade de escape é com essa velocidade nula. Aliás, a velocidade de escape é a velocidade de um corpo precisa atingir para deixar o campo gravitacional e chegar ao infinito com uma velocidade nula. Isso equivale à velocidade inicial, que faz a soma entre a energia potencial e que faz com que a soma da energia potencial gravitacional e energia cinética seja nula. Calcule o ΔV necessário para que, a partir da órbita de espera, a velocidade de escape seja atingida. As energias cinéticas e potenciais são dadas por... E aí ele coloca as duas. Em seus cálculos, considere raiz de 2
igual a 1,4. Vamos lá, pessoal. Ele quer saber, então, qual é o ΔV. Ele quer saber isso daqui. A velocidade orbital eu já tenho. É o que eu achei lá no item A. Velocidade orbital, ele está a 8 km por segundo, ou seja, 8.000 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele tem. Então eu preciso achar a velocidade de escape através dessa equação aqui. Ele fala assim, ó, a velocidade inicial faz com que a soma entre energia potencial e energia gravitacional seja nula. Então ele fala que se eu somar essas duas energias tem que dar zero. Então vamos lá, ó, m vezes a velocidade de escape, que é o que eu quero descobrir, ao quadrado sobre 2, a soma, né? Ele está falando a soma, é isso. Isso, então beleza. Aí então, menos, né, a soma, porque ela é negativa, m vezes mtg sobre a distância r. E esse r aqui é a distância, né? Não é o raio da Terra, é a distância que ele está. Isso tudo tem que ser zero. Então eu passo o que está negativo para o outro lado, vai ficar m, velocidade de escape, ao quadrado dividido por 2, é igual a m mtg sobre d. Ó, isso aqui tudo estava negativo, eu passei para o outro lado, ficou positivo. Aí a massa tem dos dois lados, eu corto. Aí eu vou conseguir achar a velocidade de escape. Velocidade de escape vai ser igual raiz, o 2 está dividindo, passa multiplicando, 2 vezes mtg sobre d. Aí, ó, velocidade de escape, ele fala que raiz de 2 é 1,4. E se vocês lembrarem, ó, isso aqui a gente já calculou. Ó. Raiz de mtg sobre d. Ó, quem que é raiz de mtg sobre d? Essa velocidade dá 8. Então a gente já calculou no item acima quanto que daria. Então fica 1,4 vezes 8. Então dá 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 1 dá 11,2 quilômetros por segundo. E aí ele quer saber o ΔV. O ΔV ele fala que é velocidade de escape. Quanto eu tenho que incrementar, né? Eu já estou com 8, menos a velocidade orbital. Então eu tenho que aumentar a velocidade 11,2 menos 8, que vai dar um ΔV aí de 3,2 km por segundo ou 3.200 metros por segundo, que o foguete tem que fazer aumentar na velocidade para eu conseguir sair dessa órbita, né? Ó, eu quero sair dessa órbita aqui, ó, da Terra. Ele vai aumentar a velocidade em 3,2, ó, tá em 8. 8 ele está girando aqui, ó. Ele vai aumentar 3,2, vai ir para 11,2, eu vou atingir a velocidade de escape e vou pegar para a trajetória da Lua. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó, tá? Eu vou colocar esse arquivo aqui, ó, tá, da resolução aqui, ó, para vocês. Eu vou colocar isso aqui em algum lugar, tá? Essa imagem aqui, para vocês baixarem, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Essa aí, então foi a resolução da Olimpíada Brasileira de Astronomia de 2019. Tá vendo? A gente resolveu ela inteira e a gente levou quase 2 horas, né? Foi 1 hora e 45 minutos, para ser mais exato, para resolver ela inteirinha. Tá bom? Então eu vou parando a gravação. Até mais. Fica aí ligado no canal do YouTube e na Twitch do Física E. Para mais correções, eu pretendo fazer nessas 2 semanas que antecedem a prova aí, a correções de mais níveis, né? Então pretendo fazer pelo menos mais 3 lives dessa corrigindo a OBA. Tá bom, pessoal? Então, até mais. Não deixe de seguir no Instagram, @fisicae, no Twitter, professor Arthur Santi, e se inscreva no canal do YouTube, youtube/fisicae, e na Twitch, twitch.tv/fisicae, tá bom?